Deixa eu falar, eu vou falar um negócio que é um contrassenso, né? Estamos atrás Já- exatamente de tá. contrassensos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, podcast que repensa, explora oportunidades e debate o futuro do mercado imobiliário. E claro, sempre trazendo aqui alguém que pensa fora da caixa, alguém que tenta coisas novas e que está sempre preparado a compartilhar algumas ideias. E hoje o nosso convidado é o Rafael Rossi, sócio-diretor da Convive Stay e da UMA Desenvolvimento Imobiliário. O Rafael é um cara com uma trajetória muito interessante. Ele é membro da segunda geração de uma das famílias que fizeram história no mercado imobiliário aqui de São Paulo e também do Brasil, obviamente. Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu acho que a gente tem muito para conversar. Eu adoro os nossos almoços e quando a gente começou a pensar num projeto de repensar o mercado imobiliário, obviamente que você não poderia faltar. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui. Legal. Vamos começar do básico. Quem é o Rafael? Eu falei um monte de coisa bonita aqui, mas quem é o Rafael? Eu te acompanho no Instagram, eu sei que você é pai, que você é marido, que você é um empresário. Quem é o Rafael? O Rafael é um cara que está no mercado imobiliário desde criancinha. Nos almoços de domingo, né? Sempre na volta para casa, meu pai fazia questão de parar no stand de vendas para ver, acompanhar os lançamentos, ver como é que estavam as vendas, conversar com os corretores. E a gente acabava ficando lá, brincando, vendo, né? As maquetes dos plantões vinham para casa depois para a gente brincar. Então a gente respira o mercado imobiliário desde criancinha, né? Seja nos acompanhando o meu pai e também em casa, conversando, né? Sempre tive o privilégio de ouvir e aprender com ele. Legal. E quando você olha para trás da sua infância, desses momentos de interação, etc., teve algum momento em que você falou assim, meu, acho que eu realmente não tenho como ir para outra coisa, o que eu gosto é isso aqui. Conta pra gente da sua formação e quando chegou esse momento que você falou assim, olha, o mercado imobiliário é onde eu me realizo. Ó, eu me formei em economia na FEA USP e depois fiz uma pós-graduação de administração de empresas na GV. E, então, meu caminho natural era números, mercado financeiro. Eu trabalhei durante pouco tempo na corretora do Itaú, onde eu aprendi bastante coisa e acabei depois seguindo para a empresa da família, onde eu fui aprender sobre o mercado imobiliário, né? E cheguei lá, passei por todas as áreas e não saí mais. Só saí para empreender há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Rafael, ao longo desse início de carreira, você certamente se expôs e passou por uma série de experiências diferentes e teve possivelmente uma série de conselhos e percepções. Tem alguma coisa que quando você olha para trás te inspira até hoje, que você leva como um mantra para você? Ó, tenho e me lembrei agora de uma coisa que meu pai sempre me falou, né, que foi ensinada a ele pelo pai dele, que é o seguinte: nosso sobrenome é como se fosse um lençol em branco que não permite ser lavado. Então, no mundo dos negócios, se você não fizer as coisas do jeito certo, você mancha o teu nome e você nunca mais consegue recuperar ele. Então, a sua reputação é uma coisa que leva muitos anos para você construir e você pode perder ela muito rapidamente. Então, sempre tem que fazer a coisa certa. Muito legal. E quando você olha para trás, daqui a pouco a gente vai entrar na carreira sua, nos dias atuais, etc. Mas antes de entrar nisso, se você tivesse que recomeçar hoje, você seguiria dentro do mercado imobiliário? Olha, o mercado imobiliário, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. O mercado imobiliário é um mercado fascinante e, como todo mercado, ele é difícil, tem os seus truques, mas é um mercado muito legal porque, além de outras coisas, aquilo que você faz nele, né, se você, por exemplo, incorpora, o seu legado fica lá, né? Às vezes é muito gostoso você passar pelas áreas e falar, pô, esse prédio aqui eu conheço, eu que fiz, foi Tem a um conhecido história. meu, tem história, né? Então, acho que o incorporador ele tem uma responsabilidade com a construção da cidade, né? Ele cria os espaços privados, né? Os espaços públicos, rua, infraestrutura, etc., são as prefeituras que fazem. Agora, os espaços privados somos nós, incorporadores, que pensamos e desenvolvemos. E quando você olha para sua carreira hoje, sabendo tudo que você sabe, se você tivesse que olhar para o Rafael de 10, 15, 20 anos atrás, teria algum conselho, ou teria algum conselho ou alguma ideia que você daria para esse Rafael?
Ou você diria o quê para aquele jovem Rafael começando a carreira? Olha, quando a gente começa, a gente tem muita energia e pouco conhecimento, né? Então, para tomar as melhores decisões, você precisa entender, precisa saber diagnosticar o problema, né? Eu lembro que lá atrás, quando eu ainda trabalhava na empresa da família, uma vez me pediram para fazer um negócio que eu não sabia nem diagnosticar o problema, né? E eu sempre fiquei com isso na cabeça. As pessoas inteligentes são aquelas que conseguem enunciar de uma forma clara, né, o que ela está lidando. Qual é o problema que ela Qual é o quer? problema, e às vezes até dividir esse problema em partes menores, você conseguir ter mais clareza, né, do que você está lidando. Legal, interessante. Bom, o propósito aqui dessa conversa é tentar entender as tendências do mercado imobiliário, mas repensar mesmo, né? Tentar questionar algumas verdades absolutas, não tentando construir uma nova verdade, mas trazer questionamentos que podem ser úteis para quem assiste esse diálogo. E dentro desse processo, o que me chama muita atenção é o seu processo pessoal e profissional de vir de um background de incorporador e passar hoje a tocar uma empresa de muito sucesso que opera imóveis. Então, sai de uma incorporação para prestar um serviço especializado e que traz outras nuances. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como foi esse processo e também qualificasse um pouco para quem não conhece a Conviva, principalmente, dá um pouco de noção de qual é o tamanho de vocês hoje, de onde é que vocês vieram, como começou. Conta para a gente. Tá. Assim, são os momentos de crise que te permitem pensar fora da caixa e ter que ser criativo para encontrar soluções, né? Quando está tudo indo bem, você está na zona de conforto, você não tem muito incentivo para mudar. Quando as coisas estão mais difíceis, é aí que você começa a pensar. E a Conviva Conviva é uma gestora de locações de curta temporada, né, como os americanos chamam short stay. A Conviva nasceu na última grande crise que o Brasil passou, que foi em 2016. Naquela época, a gente estava vindo da reeleição da Dilma, né? E o Brasil se encontrou num momento com inflação alta, recessão econômica e, consequentemente, teve que levantar o juro para matar a inflação. Então, o setor imobiliário viu uma crise gigantesca, né? Os preços nominalmente caíram na época, acho que 15 ou 20%, alguma coisa assim, fora a inflação que os preços não capturaram. E não se vendia nada, e eu tinha estoque de apartamentos prontos, e eu acabei tomando a decisão de decorar alguns apartamentos para alugar. Nem era no modelo short stay, era um pouco decorar para vender ou decorar para alugar no longo prazo e, por que não, também testar Fazer movimentar. essa modalidade nova que era o short stay, né, que estava nascendo com o Airbnb, que é uma ferramenta é um marketplace, tá certo? Que conecta o comprador com o vendedor, ou o proprietário com o locatário. E eu falei, poxa, vou testar esse negócio, né? Na época, as dúvidas eram, isso aqui será que é permitido? Será que vão alugar o teu apartamento e vão fazer arrastão no prédio? Tinha uma série de dúvidas, né? E a gente começou a estudar esse mercado e eu comecei testando, né, nesses primeiros imóveis e vi que o negócio era muito rentável, vi que tinha uma dor, né? E eu gostei da brincadeira e comecei a contratar pessoas para me ajudar, para administrar não só os meus imóveis, como imóveis de investidores nossos e administrar imóveis de investidores em outros prédios que não foram incorporados pela UMA foi uma consequência, né? De lá para cá a gente foi crescendo devagarzinho, porque a minha atividade principal sempre foi a incorporação imobiliária. E acho que há uns 3 anos atrás, eu falei, poxa, eu vi a concorrência crescendo, o mercado se desenvolveu, né? Você olha hoje os números do Airbnb em São Paulo, no Brasil, eles cresceram demais, né? E eu falei, poxa, eu vou colocar mais energia nisso para fazer a empresa crescer e isso aconteceu, né? Então, a gente tinha até uns 3 anos atrás, acho que uns 100 e poucos imóveis sob gestão, hoje a gente já tem quase 400. E o jeito de tocar essa empresa hoje ela se tornou uma empresa profissionalizada, né, com diversas áreas especializadas, né, como manutenção, governança, customer experience, né, o back office tradicional de marketing e etc.
perdão, de financeiro, contabilidade, né, gestão de pessoas, etc. E o que mais que você me perguntou? Não, eu acho que é isso mesmo, essa transformação, porque uma coisa que eu percebo muito é que existe uma série de incorporadores que seja ele no short stay, mid stay ou long stay ou aluguel tradicional ou Airbnb, muitos entendem que estão construindo, tem algumas unidades sobrando, vai lá e faz um puxadinho para fazer o Airbnb, né? E muitos quebram a cara, né? Por que eles quebram a cara? Porque todos os negócios do mundo têm o seu jeito de fazer, têm os seus segredos, têm os seus aprendizados, né? E a locação short stay também não é diferente. Então, tudo se resume a foco, né? Muitos anos atrás existiam grandes grupos empresariais que tinham muitas empresas embaixo do guarda-chuva em setores completamente diferentes, né? E acho que isso é um pouco de moda, né? Acho que o mercado é muito competitivo, né? E você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E para você ser bom, você tem que colocar energia, você tem que ter tempo. Então, acho que às vezes o incorporador que é que nem a Boeing querer operar uma companhia aérea, né? O incorporador não deixa Bom de ser exemplo. uma um fabricante de avião, tá certo? Uhum. Às vezes ele constrói, às vezes ele não constrói, mas essencialmente ele concebe o produto, escolhe o terreno, define a Uhum. tipologia, preço de venda, quanto vai gastar na obra e assim por diante. Agora, operar o avião é outro bicho, né? É um ramo de prestação de serviço, é um ramo de ciclo curto que te permite mudar a rota mais rapidamente, né, do que o ciclo longo da incorporação imobiliária. Então, isso me atraiu bastante no começo, né? E depois a gente viu que tem muitos desafios, né? E tanto é que diversas empresas que fazem o que a Conviva faz, né? Não só no Brasil como lá fora, empresas que foram para a bolsa, abriram capital nos Estados Unidos, temos 2 ou 3, e que não deram certo, né? Porque é um ramo que a dor do crescimento é muito complexa, porque o desafio logístico de você administrar apartamentos remotamente, né, e pulverizados pela cidade, às vezes até em outros municípios, ele é muito grande. Quer dizer, você tem que ter um investimento muito grande em processo, em gestão de pessoas e investimento em tecnologia. Eu acho que esse é um business que a barreira de entrada ela é inexistente. Qualquer pessoa, né, pode administrar um imóvel, pode ser dele ou pode ser de um amigo, de um familiar. É muito fácil você entrar nesse ramo, rapidamente você vira um gestor de propriedade, uma Uhum. propriedade, né? Agora o desafio, a barreira de crescimento, ela é brutal, né? A gente teve muitos aprendizados ao longo desses 8, 9 anos, né? O que eu ouço, e aí você tem muito mais competência para falar, mas é que eu acho que quem está repensando o mercado e a sua atuação gostaria de ouvir é que não existe uma fórmula única de agora eu vou fazer operação short stay. Quantos apartamentos, em qual localização, a forma como você faz a gestão de 50 apartamentos não é igual a você vai fazer 100 e nem quando você for fazer 300. Eu acho que te força a subir um pouco a régua, a talvez adotar mais tecnologia, a pensar de maneira em que a escala faça sentido para você. Que lições você aprendeu ao longo dessa jornada? Numa operação menor, você tem contexto, né? Puxa, hoje eu vou ter o início de 5 locações, 10, 15 locações. Você sabe o nome das pessoas, né? É uma coisa até mais íntima. Uhum. Quando você começa a ter 100 check-ins por dia, que é o que a gente tem hoje, a coisa começa a ficar mais impessoal. Então é uma coisa muito mais processual, né? Uhum. E então você tem que ter o apoio de tecnologia, de ferramentas, né? Por exemplo, agora a gente está colocando no ar uma ferramenta de automatização de check-in, né? Então, para fazer a coleta de documentos, autorização, envio de autorização da entrada do locatário no prédio, é feito tudo de forma manual isso daí. Você tem que E me corrija se eu estiver errado, cada prédio tem uma portaria ter que uma vai exigir uma portaria. coisa, um quer que você manda num telefone, outro quer que por e-mail, outro vai por Isso. WhatsApp, não é isso? Então, o que a gente está fazendo Que agora é loucura. integrando o nosso sistema com os sistemas dessas portarias. Às vezes é mandar uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, ou até integrar no sistema mesmo da portaria. Mandar a documentação, e não é nem a gente que manda, é o próprio locatário, né? A gente manda um link para ele que só ele acessa, que já tem o código da reserva dele, e ele só preenche os dados pessoais, se vai usar a garagem, etc e tal, que horas que ele vai chegar.
isso já vai direto para a portaria, a gente só monitora isso de longe. É como se fosse um piloto automático do avião. Vocês têm usado muito AI hoje em dia para essas coisas? Olha, a gente usa, ainda a gente não usa para responder, acho que esse futuro está muito próximo. A gente implementou no começo do ano uma ferramenta de helpdesk digital para centralizar, né, todos os nossos canais de comunicação, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, os chats das plataformas, né? Uhum. E fica tudo num lugar só. E essas ferramentas, né, já começam a oferecer essas opções, né? Às vezes por exemplo, um agente de IA que ele pega todo o histórico da conversa e faz um super resumo concentrado com os pontos que interessam, Que ajuda o para o cara. atendente do momento ter contexto e oferecer um atendimento mais rápido, com mais qualidade. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito é literalmente redigir a resposta. Uhum. Então a gente não colocou isso no ar ainda. Isso são os softwares que a gente usa que tem isso aí. Isso é uma questão de tempo, né? Está evoluindo muito rápido. Eu acho que quando a gente fala de repensar um pouco o mercado imobiliário, eu acho que se as empresas do mercado imobiliário hoje não estão olhando como você está, para de que maneira a inteligência artificial vai conseguir de fato melhorar processos, reduzir a dependência de pessoas, que é uma coisa que eu estava falando tomando um café ali, dos desafios de pessoas, né, de achar pessoas, talentos, etc. E eu acho que a AI ele vai ajudar muito as empresas para isso aí e tem uma dificuldade muito grande, né? A gente pode falar um pouco mais de tecnologia, que eu sei que você é um grande entusiasta, você precisa disso ali dentro também. Agora, é difícil você achar que você vai encontrar uma solução de AI para solucionar a sua relação com o cliente, certo? Eu estava agora no início do ano com um consultor da McKinsey em um dos eventos do GRI em Londres. Ele me deu 3 elementos fundamentais para você implementar AI dentro das empresas, né, especialmente de real estate. Ele disse que, em primeiro lugar, ter alguém focado em AI. Você não adianta todo mundo ser responsável, tem que ter um pai, tem que ter um dono, né? O segundo ponto é não monte um projeto muito grande em que você queira transformar o seu time de vendas todo para ser por AI. Não, faça exatamente isso como você disse. Qualifique o cliente talvez via AI, ou então ajuda ele com um pitch inicial com AI. Monte pequenos projetos de tiro curto, que você tenha os quick wins, que aí você ganha, as pessoas se engajam com o projeto. E o terceiro ponto, tenha metas claras, um OKR ou um KPI claro do que você quer obter ao introduzir AI. Nesse aspecto, como é que você vê a tecnologia com AI, com base nesses 3 elementos aqui? Vocês têm KPIs, vocês estão buscando uma pessoa especificamente para AI, ou isso é tão importante para o seu negócio que está em tudo, não tem como ter uma coisa separada? Ó, a gente não tem tamanho, né, para dentro da área de tech ter uma pessoa específica para Dedicada. isso, né? Eu acho que as ferramentas, os SaaS que a gente usa, Software as a Service, vão naturalmente começar a oferecer, vamos dizer, funcionalidades, então você pode usufruir disso. E a gente já usa, né, de forma, não vou falar informal, mas de forma individual, né? Por exemplo, eu uso AI para redigir cláusula de contrato, para avaliar currículo, para comparar currículo com ver a aderência para o job description que a gente colocou para a vaga, Uhum. né? Em gestão de pessoas, para me ajudar a montar um questionário, né, de entrevista, né, para responder locatário, para responder proprietário. Eu acho que o futuro não é... O AI não vai acabar com o emprego, não. Ele vai turbinar o emprego. As pessoas vão ter... Os profissionais inteligentes vão ser aqueles que vão saber usar o AI para serem mais produtivos, né? Eu acho que isso já dá para fazer agora, não precisa esperar. Uhum. Né? Essas implementações mais robustas, né, que levam mais tempo, não é que vai ficando para depois, mas você não precisa esperar esse dia chegar. Concordo. Às vezes as pessoas ficam esperando Não precisa esperar. um software mágico que vai resolver todo o problema seu. Acho que você tem que começar a adotar, trabalhar, para você entendendo também como que isso vai ajudar você. Eu uso às vezes AI para escrever, ganhar tempo em escrever algumas fórmulas de Excel. Claro. Né? Você explica quais são as células, etc. Ele já te dá uma fórmula para fazer tal coisa. Ele faz, depois você tem que criticar isso daí, te economiza muita etapa, né? Já tem software que começa a escrever código. Sim. De programação. É incrível. A transformação ela é muito grande. Eu quero dar alguns bons passos para trás
Eu me lembro, eu quero falar um pouco do conceito que a gente tem hoje, especialmente no Brasil, né? Eu acho que no passado, eu lembro que em 2010, quando eu vim pela primeira vez para o Brasil para falar de mercado imobiliário, você falar de multifamily ou você falar de short stay é inexistente praticamente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu me dei conta do conceito do Airbnb, eu fiquei absolutamente assustado. Falei, peraí, porque na época, no início, os caras alugavam às vezes um quarto Um só, quarto, o cara né? morava, né? Exato, ele morava. Falava, caramba, os caras põem um cara estranho dentro da casa dele para morar ali, né? Ele nasce como Airbnb, que era Air Mattress, que era um colchão de ar, Bread and Breakfast, numa cidadezinha lá que os caras precisavam de dinheiro para pagar o aluguel deles, Isso né? aí, São Francisco. Exatamente, numa convenção. Começou assim. E eu fiquei muito surpreso. E a gente sai desse conceito em que você começa a olhar para o real estate, para o seu imóvel fracionado, como se alugar só o quarto, para ter um conceito hoje já, de certa forma, eles são a maior rede de hospedagem do mundo, o Airbnb, sem ter sequer um hotel, vamos dizer assim, né? É, e é um processo que, em 2010 mesmo, acho que se eu falasse com você ou alguém falasse para mim que ia ser tão difundido, eu ia duvidar. E a gente passa por um processo de que cada vez mais a gente pensa os imóveis menos sobre tijolos e muito mais como experiências, muito por conta disso que a gente está discutindo aqui, né? Como é que foi esse processo para você, assim, até porque você vem do, assim, você não é estranho do mercado imobiliário que teve uma ideia que quando você foi visitar Nova York conhecer Airbnb. Não, você vem do mercado imobiliário que pensava o mercado como tijolo. Então acho que para você foi uma ruptura ainda maior de reflexão e de visão de sair da incorporação para a operação. Como é que foi o início ali? Como é que você viu aquele processo? Quais dúvidas que você teve no começo? Tá. É, deixa eu falar, eu vou falar um negócio que é um contrassenso, né? Estamos atrás exatamente de contrassensos. Tá. A gente está falando aqui que o mercado, que existe uma possível transformação, né, do built to sell to built to rent, né? Quer dizer, Correto. construir para vender para o construir para alugar, né? O grande inimigo do construir para alugar é o taxímetro, é o cuja oportunidade, que é a taxa Selic, né? Então, em países onde a taxa de juros é baixa, né, a maioria das pessoas moram de aluguel. Uhum. Olha que coisa Loucura. curiosa, né? Deveria ser o contrário. Alemanha, por Se o exemplo. juro é baixo, as pessoas fica barato o valor da Comprar. prestação, a pessoa compra, né? Imóvel te ajuda a proteger da inflação, tem tudo isso. Então, esse é o contrassenso, né? Como é que no Brasil a maioria o mercado de aluguel não é tão desenvolvido, né? É porque o custo de oportunidade é alto, né? E isso faz com que a oferta, o problema não está na demanda, o problema está na oferta, né? Com o custo de oportunidade alto, a oferta de imóveis, né, organizada, profissionalizada de imóveis para locação, ela é pequena, Pífia. não é isso? Nos Estados Unidos, a maior classe de ativo dos REITs, dos fundos de investimento imobiliário, né, é a classe Residencial, residencial, multifamily. maior do que shopping, Só a escritório. Greystar Então, tem 800 mil unidades sob gestão entre Estados Unidos, Londres, Brasil, enfim. é 800 mil, uma loucura, uma imagina isso. loucura. Eu vi esse número outro dia, eu fiquei É. abismado. Esse número já é até maior, viu? Já é maior? É a última vez que eu li faz tempo. Um pouco maior. E então lá com o juro baixo, né? Leia, você pode pegar dinheiro emprestado e se alavancar e essa conta fecha, né? A gente vê inclusive empresas brasileiras, né? Fundos brasileiros fazendo isso, né? Vão para Miami, vão para Nova York, compram um predinho velho que está barato porque o aluguel está desalugado ou o aluguel é barato, né? Tiram os inquilinos, reformam tudo, alugam mais caro e vendem o ativo por preço maior, né? A beleza disso é que você tem um risco menor do que a incorporação, né? Na incorporação, para você ter uma TIR de 25% ao ano, alguma coisa assim, tudo tem que dar certo. Você tem que comprar o terreno, aprovar rápido, tem que lançar e vender bem, a obra não pode estourar, não pode ter inadimplência e tem que acontecer o repasse. E no momento certo dos né? ciclos tem que ser. E aí muda de presidente, vem uma crise, né? Quando você constrói para alugar, você não tem mais na sua cabeça. Você não precisa vender naquele momento. Você escolhe a hora da Porque às vezes saída. você comprou o terreno hoje, vai lançar daqui a um ano e meio, dois, quem garante que o Brasil vai estar
em condições boas, né, mercadológicas. Você não garante. Agora, se você não tem que vender, você não precisa Para vender. aluguel você vai O conseguir ônus do alugar. carrego é do teu inquilino. É. Né? Inclusive, você recebe, né, para carregar o ativo. Você recebe um yield, né? Recebe uma taxa de retorno e vende no momento mais propício. Então, é por isso que o investidor, ele não requer um retorno tão alto. Você não faz um prédio de renda para ganhar 25% ao ano. Né? Pra ganhar 25% ao ano todo ano, pô, não vou vender esse ativo nunca mais. Exato. Né? Agora você vende por quê? Porque tem quem quer comprar um ativo de renda, uma laje na Faria Lima com cap de 9. Né? Aí você vende, bota o dinheiro no bolso e vai fazer outro. Então, acho que a história é mais ou menos essa. Legal. Eu acho que o que a gente tem observado muito é isso, né? Uma tendência muito grande de subidas de aluguel. Né? O preço do aluguel tende a subir muito, subiu quase 15% no passado na média. Eu tenho certeza que esse ano não vai ficar muito para trás disso. Tem crescido muito. Tem um estudo que eu li recentemente de uma universidade americana que para cada 1 ponto percentual que a taxa de juros, a Selic nossa, ou a taxa americana, que é a que o Fed coloca, para cada 1%, isso reflete em até 5,5% no aluguel. Veja só, se as nossas taxas têm subido tanto, quanto isso vai refletir no preço dos aluguéis? Diminui um pouco a capacidade do comprador de pagar a parcela do financiamento imobiliário, ele continua casando, tendo filhos, saindo de casa e ele vai fazer o que ele vai ter que alugar. E com isso a demanda para o aluguel é muito maior do que a oferta, como você bem colocou, ela não é estruturada, ela não é bem organizada, não tem qualidade muitas vezes, né? Você entende que vai haver nos próximos 2, 3 anos um aumento ainda maior da demanda pelo aluguel ou você acha que isso vai seguir estável? Olha, é difícil prever o futuro, né? Não sei te responder essa pergunta, acho que é difícil. O Brasil tem uma coisa também que tem uma questão demográfica, né? O PIB é muito concentrado no Sudeste e em poucas cidades, né? Diferente dos Estados Unidos ou da Europa, né? Nos Estados Unidos o cara nasceu na Flórida, ele vai fazer faculdade na Costa Oeste, e vice-versa, ele quer estar longe dos pais. Que o Brasil, você dificilmente sai da tua cidade para estudar em outra, né? Então, acho que tem uma questão migratória menor no Brasil, né? Agora, se o aluguel vai crescer, acho que a gente não sabe para onde vai, o que vai acontecer com o Brasil, com taxa de juro, né? Com o próximo governo. Acho que tem muitas incógnitas no ar, né? Legal. Deixa eu falar um pouco de concepção de produto. A gente já falou sobre isso no passado, que uma coisa é você incorporar, fazer um prédio em que você quer vendê-lo. Outra coisa é você pensar, se você vai fazer a concepção de um produto que vai ficar para uma gestão, seja de short stay, mid stay ou long stay, alguns conceitos mudam. Eu lembro que você até comentava comigo no almoço no ano passado, de alguns insights que você deu para alguns incorporadores que estavam incorporando, pensando no Airbnb naquele momento, né? Para quem está pensando e repensando o mercado imobiliário, está olhando para esse tipo de produto, tem alguma dica, alguma sugestão ou pontos, ou melhor, erros comuns de quem vai fazer um empreendimento pensando no short stay, que você sugere que sejam evitados? Tá. Ó, a gente já prestou consultoria, né, para alguns incorporadores que querem fazer ativos de renda e tal. E a gente já foi um incorporador que não sabia nada sobre esse mercado, né? Eu lembro que na época eu tinha dificuldade de estimar quanto é o valor da diária, quais são os custos envolvidos, como é que mexe nas áreas técnicas, né? O que muda. E o melhor jeito de você aprender é fazendo, né? Então, assim, acho que tem muitos aprendizados, né? Podemos falar em aprendizados de como é que é o processo de recepção, como é que é o processo de áreas técnicas, em áreas comuns, quais são usadas, quais não são, quais são as coisas que você tem que ter dentro do apartamento, né? Então, a portaria do prédio, a primeira pergunta o investidor está de olho na rentabilidade dele. Se ele fizer um prédio, se ele tem um terreno pequeno, faz um prédio pequeno, ele não pode se dar o luxo de ter uma portaria muito cara, leia-se. Portaria 24 horas com presencial, tá? Ele tem que se apoiar na tecnologia, ele tem que ter pelo menos 12 horas de portaria virtual. Isso aí é uma coisa que barateia muito o condomínio, né? E prédios maiores, a gente fez um prédio que é referência de Itaim, a portaria acho que tem três ou quatro pessoas.
só de portaria custa acho que 40, 50 mil por mês. Né? Por quê? Porque tem muito fluxo, o prédio é grande, tem muito apartamento. Tem prédio que tem portaria virtual, né? Depois tem outras questões de área comum, como por exemplo, rouparia, como é que você estoca, né? Enxoval dos apartamentos, material de limpeza, né? Maleiro. Às vezes o teu locatário ele chega cedo, se você não permitir que ele entre no prédio e possa usar as áreas comuns e guardar as coisas e usar o banheiro, ele não aluga o teu apartamento, ou ele pelo menos não volta, né? Então isso tudo vai contribuindo para você criar um produto que tenha Uma recorrência, experiência seja mais experiência. agradável. E depois dentro do apartamento, uma coisa que a gente gosta de olhar muito é o seguinte, a decoração, né? Se você for ver os hotéis não têm decorações daquele jeito à toa. A decoração ela é padronizada e robusta, ou seja, não pode ter muita coisa para quebrar. Porque o problema de ter, quando quebra alguma coisa no apartamento, além do custo da manutenção, é a não receita. Você tem que bloquear o apartamento, você não pode vender aquela noite. E aquela noite não vendida é que nem o acendo do avião, você nunca mais vende. O avião decolou, vazio, acabou. Então, acho que você tem que ser muito inteligente na decoração, e a decoração tem que ser bonita para atrair, para, né, se destacar no meio daquele mar de anúncios, porque que vão alugar o teu apartamento. Né? Então, acho que tem um pouco de tudo isso. Né? Legal. Você vê como é complexo, né? Às vezes as pessoas ficam... Eu tenho muito esse tipo de gente, fala, não, eu vou fazer aqui, eu vou colocar... É outro game, é outro pensar. E eu acho que eu admiro muito quem sai do game da incorporação para entrar nesse game. Eu acho que o grande segredo teu, talvez, do sucesso de você estar crescendo, de estar aí há 3 anos atrás, está com 100, está com 400 unidades hoje, eu acho que tem muito a ver com o fato de estar focado, né? De realmente mergulhar e entender as nuances. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem algum dado sobre isso, mas a percepção que a gente tem, e eu ouvi outros dados, mas eu queria saber se você tem isso aqui, sobre a valorização dos imóveis, dos prédios que permitem o aluguel temporário ou não. Porque eu, por exemplo, como investidor, às vezes eu vou comprar um imóvel, que se eu sei que o prédio permite aluguel temporário, eu vou pagar mais no imóvel, porque eu sei que eu posso buscar uma rentabilidade maior. Por outro lado, existem prédios que têm mais dificuldade, dizem que têm mais dificuldade de vender se tem o Airbnb ali, porque existe ainda uma crença sobre a questão de segurança, né? Apesar de estar tantos anos acontecendo, ainda existe esse mito no Brasil. Qual que é a sua visão sobre esse tema? Tá. Eu acho que a legislação, né, tanto lei quanto jurisprudência, estão caminhando para um lugar que eu acho que é correto, que é a decisão final é do condomínio. Né? Então, a lei do inquilinato, o capítulo que fala sobre locação por temporada, que são locações de até 90 dias, ela é um direito constitucional, está na lei, e o proprietário ou investidor pode realizar esse tipo de locação. Né? É diferente do meio de hospedagem, porque não tem todos os serviços que um hotel tem, café da manhã, concierge, carregador de mala, etc e tal. É uma locação, você está alugando um imóvel, não está contratando um serviço, né, tão robusto quanto um hotel. Então, assim, dado que a lei permite, começaram a nascer problemas, isso que você está falando, quer dizer, acho que os prédios têm vocação. Né? Então, a gente já operou em prédios, por exemplo, o prédio mais antigo no bairro dos Jardins, em São Paulo. Né? 95, e prédios, apartamentos maiores, 95% dos proprietários são moradores, não são investidores. Então, quando você começa a operação lá de short stay, começa entra e sai, mala, etc., a turma fica incomodada, cria caso, com razão. Agora, tem prédios de apartamentos, prédios mais novos, apartamentos menores, que a maioria dos proprietários são investidores. Logo, na Assembleia, eles vão votar favoravelmente à locação por temporada, certo? Então, fica todo mundo feliz. Então, deixa os condomínios decidirem o que é melhor para eles. Né? Porque tem a questão da segurança, tem a questão da rentabilidade, tem a lei, mas tem a prática, e aí, quem está certo? Eu acho que deixa o condomínio decidir. Essa é a minha opinião pessoal. E olhando para a sua experiência pessoal também dentro da Conviva, os casos de segurança, de depredação de imóvel, que vocês fazem a gestão, etc., é uma constante? Você está toda semana lidando com esse tipo de problema, de depredações sérias, de roubos, etc., ou é algo esporádico? É um mito ou é uma verdade que tem que ser olhada? A gente fez aí em 9 anos, acho que umas 40 mil locações, alguma coisa assim. Hoje a gente faz umas 1.500 locações por mês. Né? Índice de roubo,
desse tamanhinho, assim, pouquíssima Um traço, né? Uma vez roubaram uma televisão, né? Era um prédio no centro, o cara alugou o apartamento e saiu com a televisão debaixo do braço. Né? Aconteceu uma vez, uma. Você vê, 40 mil. 40 mil, exatamente. Né? Pô, mas roubaram uma maquininha de Nespresso? Pô, já aconteceu. Mas é isso aí, quer dizer, uma vez levaram, o apartamento era até meu, lá no começo. O cara entrou com 2 malinhas, levou lá um apanhado de coisas, me deu um pequeno prejuízo, acionei o seguro do Airbnb e resolveu. Aí eu fui tentar entender como é que era a reserva, o perfil do locatário, etc. Era uma locação de um único dia, né? E aí eu falei, poxa, não vamos mais alugar por um dia, vamos alugar mínimo 2, né? Então, Desde então é 2 ou não? desde então, Entendi. Há uns 2 anos atrás, uma pessoa lá que cuida de Revenue Management lá na Conviva falou assim, por que que a gente não aluga por um dia, mas cobra o dobro? Então hoje a gente tem software que ajuda com a precificação, você cria os algoritmos, né, cria as regras de negócio e ele enxerga o cenário e fala, poxa, tem uma noite sobrando entre 2 locações. Então abaixa a estadia mínima para uma noite e duplica o preço, faz isso automático. E às vezes entra a reserva, obviamente é caro, não é tão trivial entrar, às vezes entra e fica todo mundo feliz, a gente fica feliz, o proprietário fica feliz e quem está alugando não alugou porque quis, né? Não, mas eu te fiz essa pergunta porque é algo que muitas vezes me trazem isso, né? Eu sou investidor de Airbnb também, adoro imóveis, etc. E existe ainda esse mito de segurança, que é perigoso, que vão roubar, que vão estragar. E a experiência que eu tenho e com todos que eu converso com todos os players do setor, é exatamente essa, de que é uma coisa, é um traço, assim, é uma exceção da exceção da exceção, não é a regra, né? É a exceção e como todo business vai ter situações, só que são altamente contornáveis, né? O próprio Airbnb tem esse seguro que você citou, eu já tive que acionar uma vez, eu tive um caso, só no ano passado eu aluguei 4 mil noites na minha empresa, 4 mil noites no ano passado não tive nenhum caso grave, mas em 2022 eu tive um caso que custou, o cara destruiu meu apartamento, gastou 18 mil reais para arrumar. Nossa. 18 mil reais, estava novinho. O Airbnb depositou 22 mil reais. Poxa. Do seguro. Eu tirei foto de tudo, fiz um orçamento mais inchado, falei, não vão pagar isso aqui, eu não sabia como é que funcionava, confesso. Falei, vou colocar uns 20 mil aqui, porque é o que eu vou gastar, uns 18 a 20 mil. Eles pagaram 22 mil reais. A avaliação deles foi acima do que eu tinha estimado ali. Então, eu acho que esse mito, é importante que a gente fale sobre isso, não porque a gente quer convencer todo mundo a fazer Airbnb, não, mas eu acho que se a gente não entender que a sociedade evolui, que as tecnologias evoluem, que existe insegurança, todo mundo que vai no seu apartamento, tenho certeza que tem documentação, que você toma cuidado com isso. Todos os imóveis que você é responsável, você tem que ter os documentos, você sabe quem está ali dentro, tem uma série de verificações que acontecem, né? É importante. Deixa eu seguir um pouco mais dentro de Airbnb, a gente está caminhando aqui para o final, mas um dos temas que eu tenho falado e tenho visto é que, naturalmente, nos últimos anos, a gente viu uma onda de estúdios, principalmente, em uma série de capitais, não só em São Paulo, pelo preço do metro quadrado, tem que subir, então você faz um pouco menor apartamento e cabe no bolso do consumidor. E muitas pessoas compraram também como investimento, não só para morar, mas a maior parte, na verdade, como investimento. No ano passado, de acordo com o AirDNA, que é uma plataforma que você deve utilizar, que cuida de precificação, etc., só em São Paulo, capital, aumentou a oferta de imóveis no Airbnb em 40%. Ou seja, houve um aumento da oferta. O ticket médio deu uma caída também. Qual é a sua visão desse processo? Isso te preocupa? Você entende que isso é natural? Qual que é a sua perspectiva com relação a isso? Tenho certeza que você deve olhar e pensar nisso muito, né? Eu queria te ouvir. Há acho que faz um pouco mais de um ano, saiu uma pesquisa muito bem feita da Brain salvo engano, foi com o Secov, falando desse mercado de short stay. Acho que até te mandei, não Acho que você mandou, foi. E mostrou que da pandemia para até 2024, a oferta acho que dobrou de tamanho em São Paulo e os preços subiram. Né? O único jeito disso acontecer é que a demanda aumentou mais do que a oferta. Né? Você falou agora que a oferta aumentou 40% e o preço caiu um pouco. Eu acredito, né? A gente sentiu alguma pressão de preço, né, no ano passado. E eu acho que o mercado tem altos e baixos, né? E ele não pode ser lido de uma forma, vamos dizer, consolidada, né?
Você tirar a temperatura no pé que está congelado, na cabeça que está com febre, o paciente está vivo, né? Uhum. Então, a média não serve para muita coisa. Eu acho que essa análise tem que ser feita por bairro e por tipologia. Correto. A gente tem casos lá, bairros, né, com uma tipologia muito ofertada, muito pressionado de preço, e no mesmo bairro um apartamento diferente, maior, com 2 quartos, voando baixo. Né? Interessante. Não pode generalizar, tem que olhar caso a caso. E acho que para além disso, quando alguém conversa comigo sobre isso, eu acho que, não sei se você concorda, mas eu acho que quem entra nesse mercado para fazer investimento no imóvel não pode olhar numa janela de 2 anos. O real estate é um mercado de médio e longo prazo, né, o resultado. E eu tenho enxergado essa oferta um pouco maior como uma forma de separar os meninos dos homens. Eu acho que as gestoras que são mais competentes, que sabem como fazer a gestão de preço, como entregar uma boa experiência para o cliente, essas aí vão crescer, porque eu acho que se tiver uma queda de preço médio, etc., o que vai fazer? Vai trazer mais pessoas para a plataforma, porque a experiência vai ficar melhor, porque tem mais competitividade, e o preço vai ficar mais atraente também. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Muita gente vai sair, porque não vai dar conta de lidar com isso aqui, porque não é fácil fazer essa gestão. Muita gente pensa que é só chegar lá, colocar lá, mas não sabe que domingo, às 7 da noite, o cara vai ligar e falar, ó, o meu controle remoto tá sem pilha, vem aqui trocar para mim. Precisa fazer chegar uma pilha lá. Exato, né? E eu acho que eu sou um entusiasta porque eu acredito que se você olhar o mercado de Londres, se você olhar o mercado de Lisboa, mesmo Nova York, antes das proibições, não tem para onde correr. Acho que é uma tendência natural. Nós não vamos ter hotéis suficientes para atender a demanda de hospedagem. São Paulo, por exemplo, né? Esse movimento todo do mercado imobiliário de short stay, ele pode passar por ciclos. E esse ciclo agora é um ciclo que talvez tenha um pouquinho mais de oferta do que o ciclo anterior, etc. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim no médio prazo. Isso pode, na verdade, contribuir para expandir e massificar ainda mais a utilização do short stay. E, portanto, aqueles que souberem cuidar da experiência do cliente, entenderem de fato quais são as dores para você operar bem esse imóvel, possivelmente vão sair muito bem ao final desse momento. Não sei se você compartilha com a mesma visão, o que você pensa com relação a essa perspectiva de médio e longo prazo para a sua área de short stay? Tá. Eu acho que tem duas perguntas aí. Uma é ciclo, né, que vai mexer em oferta e demanda e preço, e a outra é crescimento associado com essa dificuldade logística, né? Uhum. Os ciclos fazem parte, quer dizer, o ativo imobiliário é uma classe de ativo que é intermediária entre a renda fixa e a renda variável, né? O ativo imobiliário ele produz um fluxo de caixa, tá certo? Que oscila, né? A depender aí da oferta e da demanda, desse preço do ativo e renda de locação. Cabe ao investidor, né, identificar quais produtos, né, vão se valorizar mais ao longo do tempo, né? Eu vejo assim, tem produtos que são extremamente rentáveis, mas que o componente de valorização do ativo está meio estabilizado. Desse, por exemplo, prédio antigo com 2 quartos no Itaim Bibi, em São Paulo, que é um bairro nobre. Todo mundo quer estar lá, mas o prédio antigo não pega preço, né? Então, acho que tem uma troca entre valorização e yield. Acho que o investidor tem que estar atento a isso, né? Uhum. Acho que tem uma gestão de portfólio aí, né? Acho que essa é a resposta para os ciclos, é a gestão de portfólio. Que nem você vê as empresas de properties que mexem com Sim. shopping, mexem com escritório. Né? Por que um está vendendo? Por que um está comprando? Cada um tem uma opinião, né? Isso é o que faz o mercado, isso é o que provê liquidez. Sobre o crescimento, acho que aquilo que a gente já tocou um pouco lá atrás, né? É um desafio, né? Não tem barreira de entrada nesse setor. Você tem um apartamento é muito fácil, agora para você administrar uma série de apartamentos, tem uma barreira logística gigantesca, né? E aí o tempo vai dizer quem sabe, quem aprendeu a fazer com qualidade e fazer barato. Não adianta você ter uma estrutura com 5 pessoas por apartamento, né? Na hotelaria tradicional, você tem de 1 a 5 pessoas por unidade habitacional, dependendo da categoria do hotel. Aqui, você tem de 10 a 20 apartamentos por funcionário, a relação é inversa, né? Porque é assim, é a taxa que você consegue cobrar, o proprietário também, se você cobrar muito, Claro. ele não quer a gestão profissional, ele mesmo administra, né? Esse apartamento tem diária baixa, né? Enfim, tem características específicas. Legal. Estamos chegando aqui muito perto do final da nossa conversa. Eu acho que se o propósito aqui era pensar
elementos novos dentro do mercado imobiliário para aquele incorporador que está assistindo a gente de todo lugar do Brasil, para aquele investidor do mercado imobiliário. Certamente aqui você está trazendo muitos elementos que fazem a gente olhar de maneira diferente para o produto, para os processos, para a gestão, para as pessoas. Isso é muito legal. Eu quero partir para um ping-pong final aqui com uma pergunta rápida e aí você responde o que vier à sua cabeça como primeira resposta. Tá. Combinados? Queria começar entendendo quem é a sua maior inspiração no mundo dos negócios ou na vida. Quem é ou quem foi? Puta, boa pergunta, cara. Acho que são muitas, né? Eu acho que a gente tem que... Acho que não tem uma única inspiração. Eu acho que a leitura, né, te faz aprender muito, né? Ver aonde que as pessoas erraram, onde que as pessoas acertaram, né? Isso inspira. Inspira. Eu acho que tem muitas pessoas, né? Uma que eu sempre ouvi do meu pai foi do Barão de Mauá, que foi um mega empreendedor da época, de 100 e poucos anos atrás, grande industrial. Ele falava assim: para os sonhos se concretizarem, as contas precisam estar certas. Fato. Essa é uma frase muito boa. Muito E tantas outras aí que a gente escuta, né, de empreendedores de sucesso. Eu tenho alguns mandamentos aí de alguns empresários famosos que eu guardo. Às vezes eu vou lá, leio, né? E é coisa que eu tenho assim de 20 anos atrás. E eu lembro que lá atrás eu li essas frases, eu concordava com a minoria delas, né? Eu fui passando, fui aprendendo. Hoje eu concordo com a maioria. Tem algumas que eu ainda não entendi. Mas certamente vai entender. Provavelmente estão certos, porque são mais espertos, são mais inteligentes, mais vividos, né? Ainda preciso evoluir um pouco mais. É muito interessante isso. Muitas vezes eu paro e penso que o Gustavo, com 30 anos de idade, ele não pensaria assim, mas hoje eu penso assim, me sinto confortável pensando assim. Acho que a vida vai ensinando a gente. A gente está aqui para isso, né? Para evoluir, para ir aprendendo. Legal. Um livro, um filme ou uma série, alguma coisa que você tem visto, ou a última coisa que você viu, ou a coisa que você viu que mais te marcou, que você deixa de dica aí para quem está assistindo a gente. Olha, eu tenho falado bastante lá dentro. Tem um filme que eu vi outro dia, já não é tão novo, que é o filme do Ray Kroc, lá do McDonald's, né? Ah, legal. Tem uma cena maravilhosa que ele tá, né, querendo otimizar processo, ganhar tempo para fazer um hambúrguer mais rápido, não ter fila, né? O garçom não vai na tua mesa, né? O McDonald's inventou um negócio que você vai lá na borda da cozinha e faz o seu pedido, né? E é tão rápido que você consegue esperar em pé. Então no filme ele tem uma cena que ele pinta no chão, né? Olha, aqui eu vou colocar a máquina na quadra de tênis, aqui eu vou colocar a máquina de batata frita, aqui é o balcão, aqui eu vou fazer o hambúrguer, aqui eu vou montagem. E ele cronometrava tudo para ver como é que era esse processo, né? É muito legal. E isso inspira, né? Numa empresa que tem que isso é ser ágil, muito tem que inspirador. fazer, tem experiência. Outra coisa que é fabulosa também, você já parou para pensar que o supermercado, como é que você fazia compras há 100 anos atrás? Você ia numa vendinha do teu bairro, né? Você chegava, aqui tinha um balcão, tinha um atendente e falava: olha, eu quero um saco de feijão, de arroz e de açúcar. Ele ia lá no estoque, pegava as coisas e te entregava, você pagava e ia embora. Não é isso? Empório. Aí os americanos falaram: peraí, por que eu preciso ter um funcionário para fazer isso aí? Eu não posso tirar o balcão, abro a porta do meu estoque, Deixa ele lá. deixa a pessoa ir lá pegar. Você chama supermercado. Mas alguém teve que ter essa ideia, né? Tão óbvia, né? Tão óbvia. Hoje você fala: pô, mas é óbvio que isso aí funciona. Pois é, mas lá atrás não era tão óbvio, né? Então pensar fora da caixa é isso, é questionar tudo precisa ser questionado. Pô, tem um jeito de fazer alguma coisa melhor? Né? Por que fazem desse jeito? Ah, putz, fazem assim porque a gente sempre fez assim. Não. A coisa que eu mais valorizo quando eu vou contratar pessoas é tentar enxergar se a pessoa tem essa capacidade, né, de propor um jeito diferente de fazer as coisas. Essas são as pessoas que vão crescer na empresa. Capacidade de questionar o status quo Sempre. Assim que as empresas vão para frente. E é assim que a gente consegue repensar o mercado imobiliário. E com isso com esse belíssimo exemplo, com essa belíssima reflexão, eu vou agradecendo a sua presença.
Foi um prazer, papo muito gostoso, muito leve. Tenho certeza que você em casa gostou. Deixa aqui sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. A gente está sempre disposto a melhorar e fazer melhor. Agradecer, Rafael, a sua presença. Foi um prazer ter você aqui Obrigado, com a foi muito gente. bom. Valeu. Legal. Bom, para você que está seguindo a gente, muito obrigado. E se você não segue ainda, segue a gente vai sempre trazer pessoas desse nível, pessoas que estão não só teorizando, mas colocando em prática o ato de repensar o mercado imobiliário. Obrigado e até a próxima.